Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa EBD? Vamos escovar nossa cabeça. Vou pedir para a Josane, pode fazer uma oração para a gente começar? Tira a nossa atenção, tudo aquilo que nos deixou ansioso, Senhor, na leitura. Nós possamos estar livres, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, praticar na nossa vida. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, que são livres. Mas sabemos que diante da Tua misericórdia, ó Pai, que nos ajuda a esquecê-las e a não cometer de novo. Em nome de Jesus, eu te agradeço essa conversa, a oportunidade de estar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Então nós temos visto nas últimas semanas o atributo do amor de Deus. Na semana passada o Luan deu uma aula a respeito da ira de Deus, do atributo da ira, que está intimamente relacionado ao atributo do amor. 2 semanas atrás nós começamos a falar a respeito desse atributo e vocês devem lembrar, nós definimos o que significa dizer que Deus é amor. Alguém lembra? Alguém sabe dizer o que primariamente, qual é o primeiro sentido do sentido dessa afirmação de dizer que Deus é amor? Todo mundo acordando ainda? Oi? Isso, parte desse princípio. Então, quando nós analisamos os atributos de Deus, ainda que o nosso método de estudo seja um método sistemático, ou seja, nós separamos e vamos estudando atributo por atributo, porque essa é a maneira mais fácil para nós compreendermos. Seria muito difícil nós tentarmos estudar as qualidades de Deus, o ser de Deus, através de várias afirmações de forma conjunta. Nós fazemos isso, é verdade, mas nós sistematizamos o estudo das características ou dos atributos de Deus. E para ficar mais fácil para a compreensão mesmo, um método humano para entender, um método humano e ocidental. Eu não sei se vocês sabem, mas nem sempre também o estudo se deu dessa maneira. Então hoje é mais fácil, nós separamos por matéria, não é? Então nós temos estudado os atributos, mas quando nós paramos para pensar os atributos de forma conjunta, que Deus é um ser simples, sem paixões, e quando nós dizemos que Deus é um ser simples, o que nós estamos afirmando? Que Deus não é feito em partes. Deus não é constituído por partes. Deus é um ser simples. Então, quando nós olhamos para a afirmação de que Deus é amor, mas olhamos também para a afirmação de que Deus é infinito, é eterno, nós chegamos à seguinte conclusão há 2 aulas atrás, que antes de existir matéria, antes de existir tempo e espaço, porque todas essas coisas são criações de Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou a matéria, tudo que há no cosmos, tudo que há no universo é criação de Deus. E nós chegamos à conclusão do seguinte: antes de Deus criar todas essas coisas, Deus é amor. Então o que Deus amava primariamente, de forma primária, o que significa essa afirmação dizer que Deus ama e Deus é infinito ao mesmo tempo? Essas 2 afirmações. Então não existia nada, mas Deus é amor. E aí nós lemos aquele texto de Colossenses no capítulo 3 que diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, essa relação perfeita de amor que havia nas 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, era um vínculo de amor. O Pai ama o Filho perfeitamente e infinitamente, com todo amor. Todo amor do Pai está destinado ao Filho. E na eternidade o Pai amava o Filho antes que houvesse qualquer coisa. E o Filho amava o Pai e o Espírito Santo. Esse vínculo de amor é a primeira informação, é a primeira resposta que nós temos para a afirmação que nós fazemos de que Deus é amor. Então o objeto do amor de Deus não está primariamente em nada que esteja fora de Deus. Deus ama primariamente a si mesmo. E por que ele faz isso? Nós definimos a justiça de Deus e falamos que Deus é um Deus justo e um Deus santo. John Piper vai dizer que Deus tem uma justa consideração a respeito das suas próprias perfeições.
Vamos lá então, de novo. Deus tem uma justa consideração a respeito das suas próprias perfeições. Nós, quando olhamos para nós não conseguimos muitas vezes distinguir os nossos erros, sim ou não? Nós olhamos e olhamos meio como num espelho nebuloso, nós não conseguimos identificar os nossos pecados muitas vezes. Às vezes nós precisamos que alguém, algum irmão, algum parente nos dê um toque e fale: Henrique, aqui você está demais, vamos melhorar essa característica, isso aqui é um defeito seu. E às vezes a pessoa vai me chamar a atenção e eu não estou enxergando. Por quê? Porque eu não tenho uma justa consideração a respeito de mim mesmo. A forma como eu me vejo é uma forma deturpada. E também não só com relação aos defeitos, como com relação às minhas virtudes. As virtudes que Deus me deu, muitas vezes eu não as consigo enxergar de maneira justa, na proporção que elas são. Deus não. Deus é justo e santo. Então Deus, quando olha para si mesmo, Ele tem uma justa consideração das suas perfeições. Então os seus amores, ou o seu amor, por assim dizer, está direcionado primariamente a Ele mesmo, porque Ele olha para si e Ele vê as suas perfeições, Ele vê quanto é bom, quanto é amável, quanto é reto, quanto é santo. E aí, ultrapassada essa compreensão, nós falamos que Deus ama primariamente a si mesmo, mas de maneira nenhuma, absolutamente, nós deixamos isso claro 2 semanas atrás, vamos repetir hoje. Absolutamente nós afirmamos que Deus ama exclusivamente a si mesmo. Deus não ama exclusivamente a si mesmo. O amor dele está reservado primariamente a si mesmo, por causa das suas perfeições. Mas Deus não ama exclusivamente a si mesmo, e é essa parte do amor que nós vamos continuar vendo hoje. Porque nós sabemos e podemos afirmar, nós somos prova de que Deus nos ama, do amor de Deus, além do amor a si, tá? Vamos ver como esse amor é comunicado a nós dentro desses conceitos. Aí o Luan, na semana passada, trabalhou o atributo da ira de Deus. E como ira de Deus, nós entendemos o ódio ou o aborrecimento que Deus tem de tudo aquilo que é mal, de tudo que é pecado, de tudo que é imperfeito, de tudo que é miséria, de tudo que é sujeira. Deus aborrece e odeia todas as imperfeições. Mas nós podemos dizer que odiar o que é mal, veja, odiar o que é mal é amor, por assim dizer. Sim ou não? Odiar o que é mal é amor pelo que? Amor pelo bem. Ele odeia o mal porque ele ama o bem. Ele odeia as sujeiras porque ele ama aquilo que é claro e limpo e belo. Ele aborrece e odeia o pecado e se ira contra o pecado porque ele é santo e ama a santidade. Então, o ódio de Deus ou a ira de Deus nada mais é do que um reflexo do seu amor. É como se alguém dissesse assim: o Henrique é muito amoroso, ama muito a Sloane, ou o Mateus ama muito a Sarinha, ele ama muito. Olha, mas não mexe com a Sarinha que ele fica com um ódio terrível, não pode mexer com ela, ou com um filho, ou com algo que nós estimamos. Na verdade, aquela raiva, ou aquele ímpeto raivoso ou irado, nada mais é do que amor pelo objeto bom, pela parte bom, pelo lado bom. Ainda que qualquer analogia que nós fazemos a respeito de nós mesmos, comparando com Deus, é uma analogia rasa e pobre, é apenas para a nossa compreensão. Então, prosseguindo, dentro desses conceitos, nós sabemos que nas Escrituras, sempre quando há um não de Deus, um não na Bíblia, implicitamente existe um sim. E vice-versa. Sempre onde há uma ordem na Bíblia, implicitamente existe um não. Não é verdade? Por exemplo, quando nos mandamentos, Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é um não. Você não pode tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas tem um sim implícito aí, não tem? Não tem um dever exigido, como diz o trio de Westminster, né? A confissão de fé e os catecismos. Não tem um sim implícito? Qual é o sim implícito no terceiro mandamento? Olha, você não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, esse é o não, mas implicitamente ele está dizendo: você deve ter o nome do Senhor teu Deus na mais elevada estima. Você deve valorizar e respeitar muito honrosamente esse nome. Quando ele diz assim, não adulterarás, tem um não.
Mas implicitamente o que ele está dizendo? Preserve a pureza do seu casamento. Você deve preservar a pureza sexual. E assim para todas as coisas. Por exemplo, no 10º mandamento. Quem pode me responder para a gente acordar? 9 e 10. Qual é o sim do não cobiçarás? Quem lembra? O mandamento diz, não cobiçar, nada que é do próximo. Onde está o sim implícito nisso? Como? Isso, é uma palavrinha muito bonita que eu gosto de usar, que se chama contentamento. Ele falou satisfação, são sinônimos. É o contentamento. Quando ele diz assim, não cobice nada que é do outro, o que Deus está dizendo? Se contente com o que Deus te deu. Não cobice a mulher do próximo, contente-se com a sua condição atual. Qual é a sua condição de solteirice? Contente-se, essa é a providência de Deus para você. Minha esposa é rabugenta, é brigona. Contente-se com o que Deus deu para você. Não cobice a casa do próximo, contente-se com a sua casa e com o seu lar. Então, sempre que há um não na Escritura, implicitamente há um sim e vice-versa. Então, quando nós falamos do amor de Deus e da ira de Deus, a lógica para nós analisarmos e estudarmos é exatamente essa. Que quando a Bíblia afirma que Deus se ira contra o pecado e contra o pecador, quando Deus se ira contra o mal, quando Deus aborrece o mal e odeia o mal, é porque há um sim, uma contraproposta nisso. Que qual é? É que Ele ama o que é bom, Ele ama o que é perfeito, Ele ama o que é justo e o que é santo. Então, Ele não poderia ter outra atitude senão odiar o mal. Você percebe que é uma atitude que anda junto? Quando nós acabamos de utilizar os exemplos dos mandamentos. Não cobiçarás, contente-se. Não tem como você estar contente, ter contentamento e cobiçar ao mesmo tempo. Porque quem tem contentamento não cobiça. Não tem como você preservar a pureza sexual e a pureza do casamento, do dever exigido do não adulterarás, e ao mesmo tempo adulterar. Você não pode fazer as duas coisas. Percebe que são coisas que andam juntas? Elas são excludentes. Se você tem uma, você não tem a outra. Então Deus odeia. Nós temos que entender isso, porque a natureza de Deus é boa, perfeita. Não é uma ira como a nossa. Então, quando Deus se ira e aborrece o que é mal, é porque Ele está amando. A ira de Deus não é má. O ódio de Deus não é mal. Quando Deus odeia, é porque Ele está amando. Ele está amando o objeto inversamente proporcional ao que Ele está odiando. Então, se Ele está odiando o que é impuro, é porque Ele está amando a pureza. Quando Ele está odiando o pecado, é porque Ele está amando infinitamente a santidade. Quando Ele odeia aquilo que é injusto, a injustiça, quando você trapassa, quando você mente, quando você engana, é porque Ele está amando profundamente a verdade. Ele é a verdade, Ele ama a verdade. Amém até aqui? Vamos continuar. Então, em algum sentido, em certo aspecto, nós podemos afirmar que Deus ama todo ser vivente e toda a criação. Lembra que na semana passada o Luan deu o seguinte exemplo: olha, a ira de Deus está sobre aqueles que não creem no Filho de Deus. E o que vai resultar essa ira sobre aqueles que não têm a Cristo? O que vai resultar essa ira? Na condenação. Então a ira de Deus está sobre aqueles que não têm a Cristo. E o resultado dessa ira de Deus sobre os que não têm a Cristo será a condenação. Porém, nós vimos também que a ira de Deus pode se levantar contra os seus filhos. Sim ou não? A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Você lembra em que ocasião se deu isso? No Êxodo 4, Deus está enviando Moisés para falar a Faraó e libertar o povo do Egito. E Moisés está dando desculpa para não ir. E aí ele chegou lá e falou: Senhor, Moisés, no capítulo 4, mas eles não vão crer em mim. E aí Deus começa a fazer milagres diante de Moisés. Moisés joga o cajado no chão, se transforma numa cobra. Deus manda Moisés botar a mão no peito, a mão fica leprosa, branca, alva como a neve, diz a Bíblia. Depois ele bota a mão no peito de novo, a mão é restaurada. Deus começa a fazer sinais e Deus ainda fala assim para Moisés: olha, caso o faraó não creia, você vai pegar um pouco da água do rio Nilo, vai jogar no chão e ela vai se transformar em sangue. Deus está dando provas, Deus está dizendo o que vai acontecer e está dizendo, mostrando as suas maravilhas. E Moisés mesmo assim chega na metade do capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 17, ele diz assim: ó, Senhor, envia outro.
Envia outro, eu sou pesado de língua, eu não envia outro. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Porém, Moisés foi condenado por isso? Por essa ira? Não foi. Moisés foi salvo. Um grande homem de Deus, dos maiores. Então, a ira de Deus está sobre aqueles que não estão em Cristo, de modo que a consequência dessa ira será a condenação eterna deles. Porém, a ira de Deus também pode eventualmente estar sobre os seus filhos, sendo que a consequência dessa ira não será a condenação, será a correção, porque o Senhor corrige a quantos ama. Deus corrige os seus filhos. Então, o Senhor, irado pela nossa rebeldia, que às vezes nós somos rebeldes, só às vezes. Então, Deus, irado com a nossa má conduta e a nossa má resposta aos termos da aliança que Ele estabeleceu conosco, Deus pode se irar conosco, porém isso não resultará em condenação. Da mesma maneira, falando a respeito do amor de Deus, lembre-se que nós estamos falando aqui, sempre quando há um sim, há implicitamente um não. Falando a respeito do amor de Deus, nós também podemos afirmar que, em certo sentido, Deus ama toda a alma vivente. Em certo aspecto, Deus ama tudo o que criou. Porém, esse amor, e nós estamos estudando o atributo do amor e da ira, esses são atributos morais. Você vai perceber que os atributos morais, eles meio que se confundem, eles estão intimamente ligados. Então, o amor é um atributo moral, a bondade de Deus é um atributo moral, a graça, a misericórdia, são atributos que andam juntos. Então, Deus, nós vamos ler aqui o texto de Mateus no capítulo 5 já. Deus trata com amor toda a sua criação. Porém, isso não significa que Ele ama cada indivíduo de modo que é possível que todos se salvem. Então nós vamos ver como isso que nós chamamos de graça comum, esse amor que está sobre todas as almas que vivem, se dá e se aplica. Vamos ler Mateus no capítulo 5, versículo 43. Algum irmão pode ler do 43 ao 48? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam e tratam deles, não façam os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Olha o final do versículo 44. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então significa dizer que aquilo que vem antes do versículo 44 é a causa de nós sermos filhos de Deus? Sim ou não? Vamos lá, pensa comigo. É a razão, é o motivo? O motivo para eu ser filho de Deus é isso aqui, ó. Ou melhor, através dessa obra anterior, se eu fizer isso que está dizendo o versículo 44 no início, eu me torno filho de Deus? É isso que está dizendo? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É isso ou não? Oi? Mas não é. Porque senão nós nos tornaríamos filhos de Deus através de algum tipo de obra. Teria alguma coisa que seria possível ao homem atingir essa filiação, e não é verdade. Então o que o texto está querendo dizer? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais feitos, ou para que sejais filhos, dependendo da versão, do vosso Pai que está no céu. Ou seja, para que vocês façam e ajam da mesma maneira que o Pai de vocês age. Vocês não são filhos de Deus? Ajam de forma e de maneira semelhante ao vosso Pai.
O vosso pai age assim. Como é que eu posso chegar a essa conclusão? Ele diz no versículo 45, ó, porque faz que o seu sol, o sol é de Deus. Olha o amor de Deus sobre toda a alma vivente. Não de modo que vá salvar a todos os homens, mas olha como o amor de Deus está sobre toda a criação em algum sentido. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? E olha o final, olha o versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que ele está querendo dizer? Que essa é uma conduta perfeita. Amar aqueles que não nos amam é uma conduta de perfeição. E quem é o único que é perfeito? O Pai que está nos céus. Então esse é o padrão de conduta de Deus. Deus, em algum sentido, ama toda a alma vivente. Então Deus não retira o seu amor completamente de todos os homens. Não há amor de Deus até naquele que será condenado? Porque Deus é amor, Deus trata todos com amor. Não há amor? O sol que é de Deus se levanta sobre os justos e os injustos. O ímpio que será condenado está pisando na terra que é de Deus, que não é dele. Está comendo um alimento que não é dele, respirando um ar que não é dele. O seu coração está batendo sem que ele tenha nenhuma ingerência sobre isso. Está trabalhando e cultivando uma terra que não é dele, recebendo uma chuva que não é dele, casando com uma mulher ou com um homem que não é dele. Percebe quanto amor há e quanta graça comum e graça distribuída a todos os homens há? Porém, como Deus é perfeito, nós falamos no início da aula, como Deus é perfeito, como Deus tem uma justa consideração a respeito das suas próprias qualidades e das suas próprias perfeições, como disse John Piper, como Deus ama o que é bom e o que é reto. O amor de Deus não pode repousar infinitamente, o amor de Deus não pode descansar infinitamente sobre o que é imperfeito. Então Deus providenciou uma maneira de seres imperfeitos e maus receberem e terem sobre si repousados o amor de Deus de forma perene, eterna, imutável. E veja, quando nós dizemos que Deus tem uma justa consideração a respeito das suas próprias qualidades, das suas próprias perfeições, significa que Ele tem uma justa consideração a respeito de todas as qualidades, perfeições e imperfeições de toda a criação, de toda a criatura. De modo que, diferente daquela sua professora na escola, lembra? A média era 7. E aí você tirava 6.6, 6.7, só 3 décimos. O que ela fazia? Ela arredondava, né? Se a professora fosse boazinha. Se ela fosse bacana, ela arredondava para cima e aí você passava de ano. Por quê? Porque ela não tem uma justa consideração a respeito da própria prova que ela aplicou. Então ela gosta de você, ela quer ser camarada, ela quer fazer uma concessão e ela arredonda para cima e você passa de ano. Só que com Deus, Ele não arredonda nenhuma pequena fração de milésimo na nossa nota. E não que eu esteja dizendo que algum de nós tenha alguma nota que não seja nota 0. A minha nota e a sua, e de todos os homens, é um redondo 0, um completo 0, um infinito 0. Não há nenhum mérito. Você não tirou meio nessa prova. Sabe, é uma prova que a prova está rasurada, não está assinada, ela tá perdida. Ela molhou, caiu no chão, ela é um lixo. A minha prova e a sua prova, o nosso teste é um perfeito lixo. Então, ainda é só para efeitos de analogia que nós possamos entender. Ainda que a sua nota fosse um 9,5, ainda que a sua nota fosse uma excelente nota, mas como você não atingiu a perfeição, a lei exige de nós que sejamos absolutamente bons. E Deus não arredondará a nota de ninguém, porque Ele ama as suas perfeições. Então, como esse Deus que é amor e nos amou na eternidade, poderia fazer repousar sobre nós o seu amor de forma infinita e perene?
Olhe para você, olhe para você. Eu vou olhar para mim. 10 segundos, como ontem na manifestação do 7 de setembro, né? Eles fizeram um momento de silêncio, né? Em virtude dos acontecimentos na nação. Faça um silêncio breve e olhe para os seus méritos, para as suas virtudes. Não haveria analogia suficiente para que nós pudéssemos enxergar a nossa vileza, a nossa maldade, a nossa imperfeição. Mas Deus, querendo fazer repousar o seu amor sobre nós e nos tendo como objeto do seu amor, Deus providenciou uma maneira que o seu amor pudesse repousar sobre nós. E como ele exige a perfeição, o único método adequado e eficiente foi encontrado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqueles que se unem a Cristo pela fé, aqueles que através da fé estão unidos a Cristo e fazem parte desse corpo, eles são considerados perfeitos, absolutamente bons, sem nenhum tipo de repreensão. Sabe aquele ódio que você nutre pelo seu irmão? Sabe aquela fofoca? Sabe aquela maldade? Sabe aquela impureza sexual? Sabe aquela inveja? Sabe aquela cobiça? Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação, porque Deus providenciou uma maneira de nós sermos considerados perfeitos, absolutamente perfeitos, sem nenhuma mácula. Então o que significa dizer é que o seu teste era um redondo zero. Porém agora, ao olhar para o seu teste, alguém o substituiu pelo teste de Cristo, e a sua nota é 10, não é 9,9999, não é quase perfeito, é perfeito, é pureza completa. E Deus agora repousa o seu amor sobre nós. Vamos abrir no texto, não precisa nem abrir, você sabe de cabeça, eu sei, muitos aqui, basta 2 semanas de crente, todo mundo conhece João 3,16 de cor. Mas vamos abrir no que Lutero chamou de Bíblia em miniatura, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se é verdade que Deus ama toda alma vivente, em alguma maneira, em algum sentido, veja, tudo é para nossa compreensão. Se é verdade que Deus tem graça, misericórdia e amor por toda alma vivente, por que isso acontece? Antes de nós entrarmos aqui nesse amor salvífico, por que isso acontece? Nós estudamos no início, porque o amor de Deus primariamente é por si mesmo. Então Deus, quando olha para qualquer ser vivente, o que ele vê? A sua imagem e semelhança. Deus criou só os crentes salvos da sua imagem e semelhança? Deus criou todos os homens. Então o que isso significa dizer? Que toda criatura, toda criação, ela reflete a glória de Deus. Porém, o homem ele é dotado de uma capacidade mais especial e mais específica de refletir a glória de Deus. Nós somos como espelhos, uns mais arranhados, uns mais tortos, mas todos espelhos que refletem e foram criados. O propósito da criação do homem é refletir a glória de Deus. Então Deus, quando olha até para aquele que será condenado, ele tem alguma consideração, porque aquele que vai ser condenado, ele é a sua imagem e a sua semelhança. Então o que Deus ama neles, não são eles, é a si mesmo. Deus ama a sua própria imagem refletida neles. Porém, entrando aqui, que é impossível falar de amor sem falar das doutrinas da graça, não é verdade que Deus ama a todos, de modo a possibilitar a todos a salvação.
E é importante dizer, fazer uma ressalva aqui, né, uma consideração que muitos sabem, mas às vezes passa despercebido, às vezes a gente percebe nas perguntas, que nós lemos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem gente que diz assim, então quer dizer que se alguém quiser ir a Cristo, se alguém quiser crer, ou melhor, se alguém crer, mas se ele não for eleito, ele será rejeitado. Você já ouviu isso, não? Mas então quer dizer que a eleição, olha o que a eleição faz com que homens queiram ir a Cristo e Cristo os rejeite porque eles não são eleitos. Isso é uma verdade? Por que isso não é uma verdade? Porque ninguém quer ir a Cristo. Não é verdade porque ninguém quer. E se alguém for, é porque o Pai enviou. E se alguém for, nunca será rejeitado. Nunca. Então a culpa pela rejeição da fé em Cristo está sobre o coração de todos os homens. A culpa pela rejeição, a fé em Cristo está sobre todos os homens. Porém a graça para receber esse amor está sobre alguns, sobre os eleitos. A culpa da rejeição é do homem. O homem não quer ir a Cristo. Não é que ele está tentando ir, Deus o está impedindo. Esse é o raciocínio equivocado. Deus não está impedindo ninguém de ir a Ele, pelo contrário, Ele está convidando. Lembra a vocação eficaz? O chamado é para todos. Ele está chamando todo mundo. A mensagem do Evangelho é para todos, mas ela será eficaz nos eleitos. Então, Deus amou o mundo. E mundo aqui, vamos lembrar? O que significa mundo aqui? Lembre-se, ou melhor, vocês lembram os significados da palavra mundo? Quando a palavra grega cosmos é traduzida para o português mundo, nós temos pelo menos 7 significados conhecidos. Lembram? O universo, né? Toda a criação, a Terra, os planetas, toda a criação. Segundo significado, planeta Terra. Planeta Terra. Terceiro significado, toda a humanidade, mas não cada indivíduo. Toda a humanidade, o conjunto de todos os homens, mas não cada indivíduo. Quarto significado, a humanidade caída. Então, às vezes a Bíblia fala a respeito do mundo, traduz a palavra cosmos como mundo, está falando dos ímpios, da humanidade caída. Quinto significado, muita gente. Muita gente. Então, a Bíblia traduz a palavra cosmos como mundo quando ela quer falar a respeito de muita gente, chama de mundo. E os dois últimos significados, aquele de 1 João, que nós estamos estudando aos domingos, que é não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, é o quê? É o conjunto de forças humanas e espirituais que se opõem a Deus. O Túlio ainda acrescenta, né? E aquilo que é produzido por elas. Então assim, o conjunto de forças humanas e espirituais que se opõem a Deus também é mundo. E, por fim, o significado de João 3,16, que é o quê? Judeus e gentios, ou seja, homens... Quer falar? Eu gosto de pensar no contexto, né? Estudando de novo, e tipo assim, às vezes a gente pergunta assim, quem falou essa frase? Então a gente não sabe quem falou essa frase, em que contexto estava falando essa frase. Sim. Só eu já ouvi. Sim. Era Jesus falou isso para Nicodemus, que era judeu, e que achava que a salvação era exclusiva dos judeus. Perfeito. Caso do contexto que a gente estava pensando. Exato. Mas a interpretação de qual o significado se dá exatamente no contexto. É perfeito. Então assim, Jesus está falando com um judeu, com um mestre da lei. E perceba que essa não era uma característica só dos judeus. Nós costumamos falar isso, né? Que os judeus repulsavam os gentios. Os judeus consideravam imundo tudo que havia fora deles. Isso não é uma característica exclusiva dos judeus, tá? No Antigo Testamento, ou melhor, no mundo antigo, era repulsivo normalmente, tá? Era considerado imundo se relacionar com outros povos. Se você for ler, por exemplo, lá no Gênesis, quando José está no Egito e ele se reconcilia com seus irmãos e Jacó está sendo trazido para a terra do Egito porque havia fome na terra, se você for ler, você vai perceber o motivo dos judeus ficarem na terra de Gósen. Tem uma razão. É por quê? Porque para os egípcios era considerado imundo se relacionar com os judeus. Veja, os egípcios também tinham repulsa de se relacionar com os judeus. Não eram só os judeus que tinham repulsa de se relacionar com outros povos. Perceba, isso é uma característica da época. Tem muita gente que fala que o judeu era preconceituoso. De fato,
era, em algum sentido, mas todos os povos tinham essa relação com povos estrangeiros. Por quê? Porque a nação representava o seu próprio Deus, sua própria cultura, sua própria identidade. Então, eles consideravam se relacionar com as outras nações como se misturar com os outros deuses, com deuses que não representavam a sua nação. Aqueles deuses territoriais, né? O Deus do meu território. Então, eu não vou me relacionar com outras nações devido a isso. Então, mundo aqui nós chegamos no significado de João 3,16, que são judeus e gentios, ou seja, homens de todos os povos, homens de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. Mas não significa cada indivíduo de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos e nações. Então não significa que o amor de Deus repousa de forma salvífica sobre todos os homens, cada indivíduo. Porém, significa dizer que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama homens de todo tipo, de toda cor, de toda língua. Vamos ler 1 Timóteo no capítulo 2? Diz assim, versículos 1, 2 e 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, ele está dizendo aqui que quer que todos os homens sejam salvos. Significa, todos os homens aqui significa, ou dependendo da tradução, todo o mundo, significa que cada indivíduo? Cada indivíduo? Significa ou não? John Piper tem um livro que eu não li, mas eu conheço a resolução e o argumento dele nesse livro, baseado nesse texto, que eu concordo em parte com a argumentação, mas eu não li, dizem que o livro é excelente, que ele diz o seguinte, que aqui está manifestada a vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva. Significa que através do decreto de Deus, Deus não quer, obviamente, que todos sejam salvos, porque ele teria decretado a salvação de cada indivíduo e todos seriam salvos, porque os decretos de Deus estão se cumprindo na história, estão se desenrolando. Porém, a vontade moral dele é que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Esse é o argumento de John Piper. Às vezes, dominar o texto, ou quase sempre, dominar o texto não é tão importante quanto se submeter ao texto. Se submeter ao texto é mais importante, muitas vezes, do que você dominá-lo. Dominar o original, dominar certas implicações teológicas, considerações. Se submeter a ele é mais importante. Então, assim, por que eu digo isso? Porque sempre parta do mais fácil para o mais difícil. De fato, nós podemos dizer que moralmente a vontade preceptiva de Deus é boa em relação a todos os homens? Sem nenhuma dúvida, nós podemos fazer essa afirmação. Porém, é isso que esse texto está dizendo? Eu acho muito mais fácil entender da mesma forma que nós entendemos João 3,16. Porque veja o versículo 2. No versículo 1 ele pede oração, ele admoesta Timóteo para orar por todos os homens. No versículo 2 ele diz assim, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E no final do versículo 1 ele diz assim, por todos os homens. Significa o quê? Por toda a classe de homens, até pelos reis. E por que ele cita os reis aqui? Além de ser um dever nós orarmos pelas autoridades, também pelo fato de que você pode imaginar como os soberanos daquela época eram mal vistos pela igreja, mal vistos pelos pobres, e muitos tinham se tornado, não sei se você sabe, muitos eram ricos quando se converteram ao cristianismo no primeiro século, tiveram seus bens tomados pelas autoridades da época e se tornaram pobres pela causa de Cristo. Então havia uma certa animosidade entre aquelas pessoas e as autoridades. Mas Paulo está dizendo, olha, até por esses vocês devem orar, por toda a classe de homens. Porque Deus deseja que homens de todas as classes sejam salvos, até esses pelos quais você tem alguma animosidade. Então eu oro pelo Lula, pelo Alexandre de Moraes, pelo Quaquá. Não? Sim? Admoesto-te que faça orações por todos os homens.
Porque há homens, veja, há homens dessa classe sobre os quais o amor de Deus para a salvação está repousando. E no momento perfeito dos decretos de Deus, eles serão encontrados e serão achados. Então nós devemos orar por toda a classe de homens, sem acepção de pessoas. Vai pegar, mas assim, ó, na hora que ele seja, né, destruído. Se puder matar, mata, Senhor, mas... Ora, né? O salmo, né? É uma oração, é uma oração justa. As orações dos salmos imprecatórios são orações justas que podem ser feitas, mas não significa que não deixa de ser uma oração. Nós oramos por eles, e quem sabe o Senhor os salvará, porque de fato nós podemos afirmar que em toda classe de homens o amor de Deus para a salvação repousa. Então vamos continuar em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, como diz Romanos no capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, qual é a intensidade desse amor? De que maneira ele amou? Ou melhor, como ele prova esse amor? Você lembra quando nós estamos dando o exemplo de Moisés? Deus deu provas a Moisés de que o povo seria liberto do Egito. Ele falou, inclusive no final do seu discurso a Moisés, ou das suas ordens a Moisés, ele disse assim, esse será o sinal de que eu vou libertar vocês. Nesse monte vocês vão adorar. Nesse monte aqui, no Horebe, vocês vão cultuar a Deus quando vocês saírem de lá. Esse é o sinal. Qual é o sinal do amor de Deus por nós? Paulo está dizendo no capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Ele prova o seu amor, o sinal do seu amor é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. De modo que é o argumento inicial de Paulo, que pode ser que por um justo alguém se anime a morrer. Pode ser. Você morre pela sua mulher. Você morre pelos seus filhos. Talvez por alguém da sua família. Mas talvez ainda por um amigo, um colega. E dificilmente você morrerá por alguém que você não conhece ou que é desprezível. Porém, quando a sua nota no teste era um redondo zero, quando você estava completamente reprovado, e não é de uma maneira na qual não havia em você beleza. Não é que você tinha tirado 2 no teste, como nós falamos no início, ou 3, ou 5, bastava arredondar o seu teste para um 10. Não é que havia em você ausência de formosura, ausência de qualidades e virtudes que chamavam a atenção de Deus. Além da ausência de virtudes, havia em você todo tipo de mazelas e de misérias e de coisas odiosas aos olhos de Deus. Odiosas. Você era repugnante, repulsivo, o que havia em você, completamente repulsivo. Deus, pela sua própria natureza, tudo que ele faria se não fosse o seu amor e a sua misericórdia, a sua graça, se ele agisse somente com a sua justiça sobre nós, tudo que ele faria era nos aniquilar. Por isso Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, quando nós nos unimos em fé, ou pela fé em Cristo, um dos termos preferidos de Paulo, né? Em Cristo. Alguém pode, inclusive, enquanto eu continuo concluindo o pensamento, abrir em Romanos 8, por causa do tempo. Romanos 8, versículos 38 e 39, vai dizer aonde está o amor de Deus. Então, enquanto nós éramos completamente repulsivos, Deus nos amou e entregou o seu único filho. Você se lembra da história de Abraão e Isaque? Isaac tipificou Cristo nesse evento. É um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Abraão, que é o pai, pega o seu único filho, que é Isaac, sobe ao monte para sacrificar o seu filho. E Isaac vai de forma obediente. Isaac já era um adolescente, mais velho do que o Pedro, tinha 13 anos. O Pedro consegue correr, consegue tentar se defender, se vê que vai ser atingido. Com 13 anos, imagino que mais ainda. Isaac trabalhava na terra, né?
tinha alguma aptidão física, era um homem. Mas Isaac vai como uma ovelha muda que vai ao matadouro, tipificando Cristo. Dessa maneira, assim como Moisés levantou a sua mão para entregar Isaac, Deus entrega o seu único filho. Não é tremendo, irmãos? O seu único filho, Deus entrega por amor de nós. Oi? Sim. Então, acontece conosco aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, é uma nova criação. O que ele está dizendo? Aquilo que Adão perdeu na queda, Cristo reconquistou na cruz. O que Adão perdeu em Gênesis 3, Cristo recuperou e restaurou a nossa imagem e semelhança perfeita de Gênesis 1. Ele restaurou com a sua obra. Então aquele que se une a Cristo pode receber o amor de Deus e pode ter sobre si repousado o amor de Deus de forma perfeita. Porque em Cristo nós somos nova criação. Os efeitos da queda para a salvação não estão imputados a nós. Não estão imputados a nós. Não há nenhuma condenação pelos efeitos da queda sobre nós. Então esse é o tamanho do amor com que Deus nos ama. Alguém pode ler Romanos 8, versículos 38 e 39? Amém. Nem nós mesmos. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Nem eu. Nem eu. E qual é o final do texto que você leu, Tiago? O amor de Deus está onde? Está em Cristo. Por quê? Porque Cristo, o Filho, é o objeto de todo o amor do Pai. Se você ler lá, nós não vamos ler por causa do tempo, mas se você ler em Mateus, no capítulo 3 e Mateus no capítulo 17, em duas oportunidades se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. O prazer do Pai está depositado sobre o Filho. Isso foi dito no batismo de Jesus, isso foi dito no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava sendo preparado para o Gólgota. O amor do Pai está completamente e infinitamente direcionado ao Filho. Então aqueles que estão em Cristo também são objetos desse amor. E que qualidade de amor é essa? Que tipo de amor? Será que é um amor específico feito para a criação? Qual é a qualidade, quais são as características desse amor? Nós não vamos ler também, mas nós lemos na semana retrasada, João 17, na oração sacerdotal. E o que Jesus diz na sua oração? Que o Pai os amou, ou nos amou, amou seus ouvintes lá originais e nos amou, com o mesmo amor com que o Filho foi amado. Então aquele vínculo da perfeição que existia na eternidade, aquele amor do Pai pelo Filho, é o mesmo amor do qual nós somos objetos. Não é um amor inferior ao que o Pai ama a Cristo. Não é assim, ele ama a Cristo com um amor, o Pai ama a Cristo com um amor e nos ama com um amor menorzinho. O mesmo amor depositado a Cristo, direcionado a Cristo pelo Pai, o mesmo amor com que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, é o amor que foi comunicado e é comunicado em Cristo a nós. Amém? Que nós, ao meditarmos nesse amor, que nós, como dizem os nossos símbolos de fé, que nós possamos agir como age o nosso Pai Celeste. Nós lemos Mateus 5, em perfeição. Sabemos que não a alcançaremos nessa vida, mas que nós possamos lembrar desse infinito amor, que Cristo nos amou. E se Ele não poupou o seu Filho, que era objeto do seu amor, antes o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? O que nos faltará? Se o amor de Deus está repousado sobre nós, a ponto de entregar o seu próprio Filho. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Da mesma maneira que o Pai amou o Filho. Essa é a tal maneira. O mesmo amor que havia do Pai no Filho é a tal maneira que Deus amou o mundo. Amou os seus eleitos. Para que todo o que nele crê, unidos a Cristo pela fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós continuarmos,
faltam 5 minutos e eu quero terminar com o hino 88. Quando nós continuarmos, nós podemos falar. O Luan, inclusive, tem boas explicações a respeito da vida eterna. Muitos de nós acreditam que vida eterna é uma vida que não acaba nunca. De fato, em algum sentido, a vida é infinita em Cristo. É infinito porque o seu amor é infinito, não tem data de começo, não tem data de fim. Mas é mais do que isso, é aquilo que João disse, a vida eterna, que João escreveu, né? Dito por Jesus na própria oração sacerdotal. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Senhor e a Jesus que o enviaste. Essa é a vida eterna. O amor de Deus está sobre nós para que nós conheçamos a Deus e ao seu Filho. Amém? Vamos ficar de pé e cantar o hino 88?